Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, o título é O Juiz de toda a Terra. Essa frase tem muito a ver e está conectada com Gênesis 18, verso 25, quando o próprio Abraão faz uma pergunta para Deus, dizendo: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? E em que sentido ele faz essa pergunta? Abraão estava preocupado, irmãos, que houvesse da parte de Deus algum tipo de juízo, digamos que generalizado, ou seja, Deus não iria separar ímpios e justos, ele ia destruir todos juntos, de tal forma que ele começa então a perguntar: o Senhor destruiria se houvesse ali 50 justos? Sabe, diante daquela situação, Deus chega para Abraão e fala assim: eu por acaso ocultarei o que eu vou fazer? Não, vou fazê-lo tornar conhecido. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus, embora seja onipotente e onisciente, ou seja, não só pode todas as coisas, como também conhece todas as coisas, Deus ele se deixa revelar-se por aquele que ele vai fazer, para não dar margem alguma para dúvida ou qualquer coisa que traga comprometimento. Isso nos faz lembrar o, o tema da lição central, com aquela imagem. Porque se você for observar, aqui, olha, tem uma interrogação, tem outra interrogação aqui. Ou seja, será que haveria alguma dúvida diante da lei de Deus? Porque embora as pessoas queiram manchar a lei de Deus, querem colocar algo por cima dela, tudo está historiado. Não adianta. A mesma forma que as pessoas pensam que podem manchar a lei de Deus, que podem passar por cima de algum mandamento, tudo que aqui é transgredido, aqui é historiado. Então, seremos pautados por isso aqui. E Tiago, capítulo 2, eu acho que o verso 12, fala que Deus vai julgar a todos nós pela lei da liberdade. Deixa eu só confirmar aqui esse texto, se de fato é o verso 12. Tiago, capítulo 2, e o verso 12 diz assim: portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Olha, se nós temos uma lei que vai nos libertar e o propósito da lei é nos deixar em paz com Deus, através dos seus princípios, ele então irá nos julgar avaliando nossa conduta diante da lei e os registros que foram ali historiados. Então eu entendo que o fim é chegado para com aqueles que querem passar por cima, mas não restará dúvida, pois tudo está historiado. Essa seria uma possibilidade de uma descrição da imagem que o autor colocou. E diante disso, Abraão continua então a subtraindo. E se houver ali 40, se houver ali 30, ele vai diminuindo até chegar em 10. Sabe, eu fiquei pensando, eu não sei ao certo quantos filhos Ló tinha, mas nós sabemos que ele tinha filhos e filhas, filhas que ele tinha fora, quando ele perguntava assim: tem mais alguém aqui na sua casa? Ali na casa dele só estava aquele, mas ele foi até então a casa dos genros, ou a casa das suas outras filhas. E eu acredito que ele tinha outros filhos também. Então, será que Abraão parou nos 10 pela possibilidade de Ló ter 10 pessoas juntando com a sua esposa, com ele mesmo e com os filhos? Bem, eu não posso dar uma exatidão disso, mas eu sei que ele tinha outros filhos. Mas isso não faz parte de nenhum tipo de necessidade para o nosso estudo de hoje. O que nós queremos deixar claro aqui é que Deus, embora seja onipotente, ele se deixa ser revelado na nossa condição humana, de maneira que nós possamos entender com clareza todos os preceitos de Deus, ou isto é, toda a maneira de Deus agir. Então Deus fala para Abraão, e é curioso que ele fala assim: eu vou confirmar para ver se o relato de que estão chegando até mim de fato procede. Irmãos, Deus conhece todas as coisas, mas para tornar didático para nós, para nos tornar fácil, ele é dito como alguém que desce, como alguém que vai realmente confirmar se o que ele tinha como proposto, ou como o clamor que tem chegado até ele, realmente procedia ou não. É interessante porque os antigos personagens, o comentário de Champlin chega a descrever que Deus era visto entre as crenças pagãs, né, como aquele que viesse do alto, como aquele que estivesse longe, a distância na altura. E se quando Moisés escreveu o Gênesis para o povo que estava exilado lá ainda no Egito, para tornar claro aquela situação, então a gente entende o seguinte: os deuses que eles acreditavam eram deuses do alto,
Mas quando Deus revela que ele vai descer e vai interagir, Deus mostra uma personalidade totalmente diferente dos outros deuses. Em que sentido? Deus é um Deus que investiga, é um Deus que se preocupa e que julga com justiça. Ele toma conhecimento e aí ele fala. Naquele momento, até então, Abraão conhece um pouco mais do caráter de Deus. Quando Deus, então, concluir a história deste mundo, eu e você iremos ter a certeza, a convicção, tudo foi esclarecido, nada ficou obscuro, nada do que Deus tinha de fazer, ele o fez de maneira que não deixasse claro a nosso conhecimento, mas ele vai revelar todas as coisas como de fato elas devem ser. Então, diante disso, que eu e você possamos ter essa convicção. Deus age da maneira correta, porque ele é o juiz de toda a terra. Ele tornou aqui claro para Abraão e tornará claro para todos nós. Quando passarmos um milênio no céu e diante disso os salvos estiverem com Cristo, iremos passar ali 1000 anos para ser esclarecido os porquês, as interrogações de que muitas vezes passa pela nossa mente. Por que fulano não está aqui? Por que fulano está aqui? Então Deus vai revelar tudo para todos nós, porque no final da história é o caráter de Deus que está sendo vindicado e ele vai manifestar o seu poder pelo seu caráter, não pela sua soberania, não pelo seu poderio, porque se Deus fosse fazer algo referente a isso, não existiria duelo, existiria um massacre. Mas Deus, então, ele se deixa revelar pelo seu caráter para que todos reconheçam que ele sempre foi, sempre é e sempre será amor. Que Deus, portanto, nos abençoe e que o juiz de toda a terra faça justiça na minha e na sua vida, desde agora e para sempre. Vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pela tua beneficência para conosco. Suplicamos que nos auxilie e que nos faça entender cada vez mais, Senhor, o caráter da tua personalidade. Dentro daquilo que possamos alcançar, revela-nos, ó Pai, para cada um de nós. Obrigado pela tua palavra e pelos teus conselhos e que nós possamos estar ligados em ti todo momento, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar diante de tua presença contigo para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na sua presença, na presença do nosso Pai Celestial, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.